Falamos agora sobre esses números do IPCA e do mercado financeiro com o economista Pedro Paulo Silveira. Boa noite. Você devia botar ali boa noite, Pedro. Se eu te chamar de... A tua mãe te chama de Pedro? Alguém te chama de Pedro ainda? Boa noite, Pepa. Como é que tá, Felipe? Tudo bom? Quase ninguém me chama de Pedro, Pedro Paulo ou Paulo. Pouquíssima gente. Você tem o hábito de chamar de Pepa e a Lene também. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamos lá. Os números de hoje, uma pequena queda, mesmo assim muito alto. Não, o que aconteceu em termos de bolsa? Ainda é um momento para se entrar na bolsa brasileira, para se olhar a bolsa que vem batendo sucessivos recordes. Há algum tempo a gente dizia que ela estava barata, ela segue ainda um bom negócio. Ou quem entrou, entrou, quem não entrou tem que tomar cuidado redobrado. Eu acho que tem que tomar cuidado sempre, Felipe, porque o investimento em bolsa é um investimento por longo prazo. Não existe nada melhor do que a bolsa para o longo prazo, né? Ela traz retorno, as pesquisas indicam isso. O comportamento das empresas, desde que bem escolhidas, ele produz um resultado no longo prazo que é muito, muito atraente, apesar dos riscos de curto prazo. É claro, as empresas estão sujeitas aos ciclos de negócios, a economia pode acelerar demais, desacelerar de menos. Isso faz a bolsa chacoalhar. Esse ano passado, a bolsa chegou a bater 130 mil pontos, agora está em quase 190. Eu acho que a primeira coisa que o investidor tem que entender é qual é o objetivo dele, né? Depois do objetivo, entender qual é o apetite ou a aversão que ele tem ao risco. Definido isso, aí dá para montar uma carteira de investimento, uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, em ações. Isso vai depender essencialmente dessa composição, dessa percepção que todo mundo tem em relação ao risco e do plano de investimento. Para quanto tempo você quer essa carteira? Se é para sua aposentadoria, se você vai guardar dinheiro por 30 anos. Eu acho que tem que fazer, é obrigatório fazer hoje em dia uma boa carteira de investimentos com renda fixa e renda variável. Pepa, com relação ao IPCA, queria ouvir como é que você avaliou, né, a composição de janeiro, porque muito a gente vê, e até falamos há pouco, sobre principalmente moradia, habitação com queda por conta das bandeiras da energia elétrica que caíram, né, vieram para um patamar sem cobrança adicional. Em contrapartida, transportes, gasolina, seja ônibus também, com alta com relação a esse custo, então, do dia a dia, né, do paulistano, enfim, do brasileiro. Como é que você avaliou esse índice? Ele pode trazer alguma sugestão para a Selic em março? Olha, não. Para o Banco Central foi um indicador ruim, no sentido de que, na leitura dele, quando você decompõe o índice de inflação, que veio em 0,33, se você retirar aquilo que oscila muito, você obtém o que a gente chama de núcleo. O núcleo de inflação veio acima de 0,40, veio ali 0,43, 0,44. Se você anualizar, se o núcleo de inflação ele fizesse a inflação todo mês como ele está agora, a inflação fecharia o ano em 5%, que é muito. Então, se você fizer essa leitura, né, então desse impacto do núcleo de inflação sobre a análise do Banco Central, você teria, vamos dizer assim, um pouco de restrição a fazer a redução de juros em março. Porém, os dados que a gente tem recebido do emprego, o comportamento do dólar e a leitura que eu faço em relação a alguns itens da inflação, particularmente nesse caso, a gasolina veio muito alta, o etanol veio muito alto, isso aí já vai deixar de contribuir no mês que vem, a inflação dá uma desacelerada. Então, eu acho que, passado o mês de fevereiro, a gente entra em março com a possibilidade do Banco Central reduzir, sim, a taxa de juros em 0,50, mesmo porque a taxa de juros está em 15%, é muito alta, ainda que a inflação seja de 4,5%, na cabeça de quem quiser pensar em termos de núcleo de inflação. Eu acho que o indicador veio salgado, mas ele tende a cair ao longo do primeiro semestre. Com essa incerteza dessa política fiscal do governo, né? O que hoje pesa mais para o mercado? Na verdade, é o discurso do governo que é extremamente positivo. A gente ouve o governo, parece que a gente está numa situação maravilhosa, né? Ou o que a gente vê de
execução concreta, né, das medidas econômicas. Ou seja, falam, mas não entregam. Mas como é que o mercado se comporta nisso? O mercado está tomando um passeio do gringo. O gringo está muito otimista em relação ao Brasil, o investidor estrangeiro, ele entrou forte no ano passado, entrou nesse ano. Os analistas e gestores brasileiros estavam, por conta dessa avaliação da economia, muito pessimistas, então eles evitaram ativos brasileiros, particularmente bolsa, e ficaram em renda fixa. Veja, a taxa de juros no Brasil é muito confortável, justamente por conta dessa barberagem na parte fiscal. É tranquilo, é absolutamente cômodo para o gestor, para o investidor em geral, fazer uma aplicação em renda fixa. Se você aplicou no ano passado e manteve essa aplicação até agora, você obteve aí perto de 15% de retorno em 12 meses. Isso é muito bom, independentemente da Bolsa ter dado muito mais do que isso, já é muito confortável. Então, vamos pensar assim, o investidor brasileiro continua cauteloso, esperando a questão fiscal, esperando o governo brasileiro sinalizar algum ajuste fiscal, esperando as eleições. Agora, o investidor estrangeiro olha o Brasil em comparação com os outros mercados emergentes e traz dinheiro para cá. Eu acho que essa é uma tendência a continuar, pelo menos, até o meio do ano. Falando sobre o consumo do brasileiro, né? Eu vejo aqui que a alimentação teve uma alta de 0,23%. E uma queda com relação a dezembro, que foi 0,27%. Uma queda não tão grande, mas é retratada aqui como queda, principalmente por alguns alimentos, como ovos de galinha, leite também e tal. Eu falo isso porque eu queria entrar na esfera não só do poder de compra do brasileiro, mas também da questão das commodities, da cadeia de exportação, importação brasileira. Esses números, como é que você revela aqui para o nosso assinante, o que é que ele traz em termos de mensagem, simbologia? Olha, Leni, nós tivemos depois da pandemia uma forte alta das commodities. Essa alta ela foi estabilizada, ela parou num patamar elevado e as commodities vêm caindo, as agrícolas, num ritmo razoavelmente lento, de 2, 3 anos para cá. Só que isso chega muito devagar no bolso do brasileiro. Se você pegar a alimentação como um todo, ela parou de subir, mas ela não caiu ao patamar que estava antes da pandemia, né? Não tem mais dúzia de ovos, agora as caixas de supermercado vendem 10 ovos, né? Mas se você comparar o preço dos ovos agora e antes da pandemia, em 2019, você teve uma alta significativa. Isso vale para a carne, isso vale para o arroz, vale para o feijão, para todos os alimentos. Então, a percepção que eu tenho é o seguinte: o brasileiro ele está satisfeito, sim, com a redução da inflação. Então, a inflação parou de subir, ela está num patamar que é civilizado, sobretudo alimentos, mas o nível de os preços das coisas ainda está muito elevado e não vai cair tão cedo. Então, eu acho que o brasileiro fica sacrificado porque a carne está cara, porque o ovo está caro, porque ainda está tudo caro. Parou de subir? Parou de subir. Mas eu acho que vai demorar um tempo para cair ou para o brasileiro recuperar o poder de compra e se sentir um pouco melhor cada vez que for para a feira ou para o supermercado fazer as suas compras. Selic de março, qual o teu olhar sobre ela? 0,25, 0,50 em função dos números? O que pode acontecer de alguma forma de aumentar? O mercado espera uma inflação entre 0,30 e 0,50 para o mês de março. Você ainda tem coisa para acontecer em março, tem reajuste de salário mínimo da construção, você tem uma série de coisas que entra nos aumentos, na sazonalidade. A inflação vai começar a cair um pouquinho mais rápido ali para abril, maio. Março ainda vai ser nesse patamar aí, 0,35, 0,40. Uhum. Falando da dívida pública agora, Pepa, queria entrar nessa esfera porque a gente fala não só da corrida eleitoral e aí vários programas de governo, principalmente com relação à transferência de venda, políticas sociais, nada contra, mas existe uma necessidade de, enfim, limites para isso acontecer e é algo que a gente não está vendo, principalmente no que diz respeito aos efeitos na dívida pública com relação ao PIB do Brasil, que só cresce, a gente já passa aí dos 80% ao ano, quando olhando para o Tesouro, né? Quando
Quando falamos de FMI, aí isso vai para já quase 100% com relação ao nosso PIB. E aí, o que esperar dos próximos meses? O que esperar de toda essa conjuntura? Porque está bastante crítica a situação. A gente deve terminar o ano com um déficit primário, a diferença entre as receitas e despesas não financeiras, não entra o custo da dívida, ao redor de 0,4% do PIB ou 0% na projeção do governo. O mercado ainda vê 0,60% de déficit. Eu acho que está um pouco esticado. Mas então vamos dizer que a gente termine próximo de zero déficit público. O que está puxando agora o crescimento da dívida é o custo dela. Né? O juro sobre a dívida está muito alto. Não é a taxa Selic de 15%. É a taxa de juros de longo prazo, para 5, 10 anos. Ela está na ordem de 7,5%, 8%. Com uma taxa de crescimento que a gente tem aí da ordem de 2% ao ano, a dívida cresce. Você precisaria fazer um superávit primário muito elevado, da ordem de 2,5%, que eu acho que nesse momento é impossível fazer. Então, eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, pensar da seguinte maneira: se no ano que vem alguém que for eleito, pode ser o Lula, pode ser outro candidato, e chega lá e fala, eu vou fazer um ajuste fiscal, e faz um ajuste fiscal que seja crível, que as pessoas acreditem, que o mercado acredite, essa taxa de juros que está financiando a dívida hoje, que é 7,5% em termos reais, IPCA mais 7,5%, ela cai para 5%. Com isso, já é suficiente você gerar um superávit primário muito menor, da ordem de 1% do PIB, 100 bilhões de reais. E como a gente tem um gasto muito elevado, o gasto está na ordem de 30 e alguma coisa, 38% do PIB, se não me engano, fazer cortes de gastos, teoricamente, é mais fácil. Né? Você tem muitas isenções fiscais que você pode eliminar, você tem alguns programas sociais que você pode racionalizar. Você não precisa dar aumento real para a aposentadoria. Né? Eu não vejo por que dar. Né? O aposentado ele não tem ganho de produtividade, então não faz muito sentido isso. Então você consegue utilizar algumas estratégias e fazer um ajuste fiscal bem rápido. Eu não acho que a situação fiscal do Brasil seja muito difícil de resolver. Precisam apenas duas coisas. A primeira é o próximo presidente notar a importância de fazer o ajuste fiscal para estabilizar e reduzir a relação dívida-PIB. Isso é fácil fazer. E o Congresso Nacional aceitar isso também. Né? Então, é uma coisa a ser dita, não é só o governo que está gostando de gastar. Né? O Congresso também está gostando muito de gastar. O Congresso ele vem gastando bastante já há algum tempo, desde que o Centrão assumiu o gerenciamento dos negócios no Brasil, o Congresso tem sido bastante parcimonioso com o aumento de gastos. Agora mesmo nós tivemos um aumento de gastos feito pelo Congresso que pode chegar a 20 bilhões de reais, baseado em aumentos das folhas de salários do setor do parlamento brasileiro. É um absurdo. Então, eu acho que a partir do ano que vem, se tiver um governo disposto a acreditar na necessidade de fazer um ajuste fiscal e um Congresso que não seja tão apaixonado pelo gasto como o atual, o ajuste fiscal não é muito difícil, ele já é bastante crível, a gente consegue fazer um superávit primário de 100, cento e poucos bilhões por ano, cortando algumas despesas de maneira bastante tranquila, sem causar nenhum trauma na sociedade, e a taxa de juro real cai desse 7,5% para alguma coisa como 5, 5,5%, e a trajetória da dívida se estabiliza, aumenta o crescimento econômico, aumentam as oportunidades de bons empregos, a gente passa a não depender tanto dos gastos do governo para gerar emprego, que é a situação atual. Então, eu acho que, apesar de ser um ajuste muito necessário, apesar de ser uma situação não muito confortável, o ajuste fiscal não será difícil de ser feito. Não vai ser traumático do ponto de vista social
e não vai ser tão, digamos assim, severo como seria em outras ocasiões. Nós já fizemos ajustes fiscais muito piores. Fazer um ajuste fiscal com 0,5% de déficit público primário ao ano é moleza. O Pepa, você falou de salários e eu sei que foi no contexto, né, do legislativo, mas me remeteu ao mercado de trabalho. Queria ouvir a sua análise econômica a respeito dessa discussão da escala 6x1 chegar ao fim. Um estudo do IPEA mostra que o custo de trabalho poderia ser elevado em 7,84% caso realmente isso passe no Senado, posteriormente no Executivo também. Impactos econômicos dessa medida, como é que acompanhamos essas possibilidades? Porque tende a ser uma sangria, seja para o empresário, seja para a capacidade de contratação, manutenção do emprego, e aí a gente fala de um aumento da informalidade, né? Olha, Leni, eu vou usar um termo de economista. A gente tenta avaliar os impactos de cada medida isoladamente. Tá? Então, qual é o efeito desse aumento do salário real sobre o desemprego? É aumentar o desemprego. Claramente, na teoria econômica, o exercício que você chega, com todas as evidências empíricas que nós temos na história, cada vez que você faz um choque de salário, como está sendo preparado pelo Congresso e pelo governo, o que você faz é aumentar o desemprego. Não tem como fugir disso. Eu vi o líder, né, um dos formuladores desse projeto, que é da bancada governista, esqueci o nome dele, comentando na TV anteontem, falando que isso vai ser compensado pela reforma tributária, que trouxe um aumento de produtividade para o setor privado, isso vai ser compensado por isso, por aquilo outro. Pode até ser compensado, entenda bem. O problema é que no Brasil nós já temos uma produtividade muito baixa. Cada vez que você aumenta a produtividade, se você compensa com alguma outra coisa, o Brasil fica parado no lugar. Né? Então, não faz sentido nenhum fazer uma reforma tributária, e colocar inteligência artificial, etc. e tal. No mercado de trabalho, se logo depois você vai, com uma canetada do Congresso, definir um aumento do salário em termos reais. Eu acho que esse estudo do IPEA é até parcimonioso nos resultados, o impacto pode ser um pouco maior. Isso tem um impacto no sentido de aumentar o desemprego, vai aumentar o desemprego, não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, essa é a verdade. É necessário fazer uma discussão global em relação ao emprego, em relação à empregabilidade das pessoas, é necessário discutir os impactos da automação industrial, da concorrência com a China, é necessário discutir os efeitos da inteligência artificial. Tudo isso é muito necessário, mas essa discussão não está sendo feita com essa mudança da jornada 6x1. Não está. Está sendo feita a discussão no Congresso, está sendo feita a discussão pelos quadros dos partidos ligados ao governo. Agora, a sociedade está absolutamente fora disso. As pessoas não têm oportunidade hoje para entender o dilema que a gente tem hoje. Né? Elas não estão percebendo isso. E o maior empregador no Brasil é o setor privado e, sobretudo, as pequenas e médias empresas. Essas empresas não têm como se defender dessa mudança de jornada. São os setores ligados aos serviços, né? É o grande empregador no Brasil, é do setor de serviços, pequena e média empresa. Essas empresas não têm como compensar esse aumento de custo. Algumas delas vão sair do jogo, não vai ter jeito. Né? Elas não vão aguentar esse tipo de aumento de salário, que vai ser muito elevado. Porque isso implica em uma série de mudanças nas estratégias que as empresas vão ter para funcionar. Eu acho que essa discussão não foi bem feita, ela é uma discussão que está sendo feita na correria, está sendo feita de maneira muito demagógica, é um ano eleitoral. Populista. Exato, populista, para usar o termo correto. Não, Eu li um demagógico. artigo de um amigo meu, muitíssimo bem escrito, ele fez toda uma análise, chama-se Felipe, eu recomendo a leitura. Boa. Ô, Pepa,
É incrível isso, porque você toca no ponto certo, é a questão da produtividade, ou seja, a gente não aumentou a nossa produtividade, nós vamos diminuir a carga de trabalho, a conta não fecha. A conta não fecha. E se você me disser que é legal, eu também quero diminuir. Eu não conheço ninguém que não queira trabalhar menos, ganhar o que ganha ou ganhar mais, que seria o ideal ainda, mas a conta não fecha. Ah, mas os europeus fizeram, os europeus entregaram a produtividade antes, a eficiência antes. Mas se você calcular a produtividade de um trabalhador americano, ela é em média 4 vezes maior do que um trabalhador brasileiro. E não é, esse 4 vezes não é o 1, 2, 3, 4, não, né? É vezes e vezes e vezes e vezes. Então, não, é uma situação muito complicada. Mas é ano eleitoral. E a gente tem o Centrão, que todo mundo, quando a esquerda aponta o dedo para o Centrão, diz assim, esse pessoal da direita, do Centrão, que não está nem aí para uma questão, se é uma questão de direita, esquerda. O Centrão está pelo dele. E é ano eleitoral, eles vão votar e a conta vai chegar depois. E quem vai pagar essa conta somos nós, no futuro, os nossos filhos, os nossos netos. Porque não fecha a conta, Pepe, não tem como. Olha, não precisa fazer uma grande discussão, viu, Felipe? No primeiro semestre, do primeiro ano do curso de economia, você tem lá a introdução à economia, tem uma coisa que chama curva de oferta e curva de demanda. Quando você aumenta o preço, você oferece um choque de oferta, você tem um deslocamento para a esquerda da curva de oferta, a quantidade demandada de trabalho vai diminuir. Não tem como fugir disso. Isso está estabelecido há já 2 séculos. Não adianta lutar contra isso. Eu acho que é uma discussão, como você falou, populista. Ela não entra no cerne da questão. Eu acho que tem muita coisa a ser discutida sobre o mundo do trabalho. Há coisas muito mais sérias do que isso. A absorção do choque da inteligência artificial. Nós temos a questão ambiental para discutir. São os grandes desafios do século XXI, né? Inclusive o da distribuição de renda. É o que está sendo discutido pela maior parte dos economistas no mundo, de maneira bastante intensa e profunda. O problema é que essas discussões chegam em Brasília de maneira absolutamente, eu acho, inadequadas. Eu acho que isso ajuda, inclusive, a fragilizar a democracia. Como a população ela não é chamada a participar do debate, e esse debate não foi feito quando o cidadão entregou o voto a um partido ou a um político, na realidade, essas agendas aparecem durante os governos, como foi a reforma da Previdência. A população não entendeu a importância da reforma da Previdência nem o porquê, porque essa discussão foi afastada da população. Eu acho que a população deveria participar um pouco mais, para saber quais as escolhas seriam mais adequadas. Isso fortaleceria a democracia. E não é o que está sendo feito. Vendem agora esse projeto de lei. Eu acho que é projeto de lei, né? Me corrija se eu estiver errado. Um projeto de lei, como se fosse um grande conserto dos problemas brasileiros, mas, mais uma vez, vai ser uma coisa mal administrada, vai ser uma coisa que vai ter impacto negativo sobre a economia, e a grande maioria dos assalariados vai pagar um preço elevado sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma. Pepa, muito obrigada pela participação. Ótima noite para você e até a próxima. Obrigado pelo convite, Lênin. Obrigado, Felipe. Obrigado pela leitura e citação. A Lene que levantou a questão do 6x1, que eu não ia levantar, mas foi ela que levantou. Tchau para ti, que nós estamos com o tempo estourado. Tchau. Tchau, gente.